diferença minha do Dória é que a minha calça não é apertada, eu tenho 1,81, eu vou cumprir o que eu falo. Estou te perguntando isso porque eu vi uma entrevista recente sua que você, inclusive, comenta sobre erros que teriam levado Bolsonaro à derrota eleitoral. Sim. E você disse que não gostaria, não vai repeti-los. Não tem como repetir. Você tem consciência de que houve excessos do ex-presidente? Claro. E eu te perguntei, no âmbito municipal, nessa sua relação com o establishment, com as instituições locais. Sim. Que elas estão aí, você não é só o fato de você ser eleito que vai deixar de ter Mas um eu te Tribunal de falei que eu Contas, não sou antissistema. Nós vamos criar Nem um sistema político. Não, não sou anti nada. Você é um político, então. Agora você é um político... Político vem... Eu gosto de ficar explicando isso, porque o povo, às vezes, pensa que política é um negócio assim assustador. Esse nome vem do grego. Politeia significa organização de cidade. Vou te falar aqui coisas práticas, que às vezes as pessoas não valorizam. Se em 208 semanas, se eu tiver governando essa cidade, não tiver 3 milhões de árvores aqui, se aqui não for a cidade mais arborizada desse hemisfério sul, eu dou tudo que eu tenho de patrimônio para essas pessoas. Aqui na cidade de São Paulo tem mais de 500 mil de árvores. E aí eu posso te falar com segurança. Se você aumentar o número de árvores, você vai melhorar a qualidade de vida de todo mundo. Eu volto à questão do transporte ainda, Pablo. Eu estou insistindo nisso, Você porque eu estou perguntou querendo como? ver... Como as árvores? Como? Acho que hoje está plantando mais de 100 mil. O Ricardo entendeu isso e está fazendo acontecer. Inclusive, eu não acho o Ricardo um cara ruim. Eu acho ele um cara bom. Eu só acho que ele não é um cara para o futuro. Ele é um cara muito bom para o passado, e eu acho que ele vai fazer bem essa passagem de bastão para o próximo prefeito, mas eu não vejo ele com esse negócio do futuro. Ele parece um cara muito esforçado mesmo. Eu até comentei com o meu time, a gente estava voando para cá, eu falei, cara, eu estava assistindo o Ricardo falando, eu gostei do estilo dele. Ele é um cara bom, eu não acho ele ruim. Só que ele não representa o futuro aonde a gente quer ir. Esse é o problema. Você já tem uma aliança para o segundo turno, então. Quem? É uma aliança para o segundo turno, é isso? Ninguém falou disso. Não, você está elogiando o prefeito? É o seguinte, a política é isso. Você acha que não vai ter segundo turno? Eu vi você uma entrevista sua. Não é que eu acho. O Boulos ontem quis enterrar a candidatura dele. As pessoas que tiverem um pingo de sabedoria vão entender que ele foi conivente com rachadinha. Saiu da boca dele. A prova é cabal. E ele falou, não vou entrar no mérito, porque essa prova é da legislatura anterior e usando o regimento interno. Eu sou jurista, eu estava lá sentado, eu estava assim olhando para ele. Nós ficamos lá umas 3 horas juntos, eu encarando ele, falei, mas você está ficando doido, muda esse voto aí, cara. Não vai por quê? Porque ninguém quer saber o que é certo e o que é errado, quer saber o que o governo patrocinou. E aí, quando você fala isso, só de eu elogiar o cara, você já falou, então vai pintar uma aliança? Esse é o problema da política. Se você falar bem, você está junto. Se você falar mal, você está contra. Nós somos seres pensantes, a gente tem que criticar todo mundo, inclusive a nós mesmos. Mas vai ter que lidar com a Câmara, no caso dos seus projetos. E tem projetos que você já está colocando que são assim muito desafiadores, Sim. fora do que está no padrão. Existe uma política, um sistema político complicadíssimo aqui no Brasil. Você sabe que é marcado, que todo mundo fica esperando a contrapartida do político. Claro. Existe isso. Então, quando você fala, por exemplo, de transporte, o que atravessa São Paulo, teve uma demora do Rodoanel que depende do governo do Estado. Não é, isso não depende da decisão de prefeito. Claro, os caminhões têm que atravessar a cidade. Não, eles da vão mesma atravessar, forma que São só que a Paulo... gente vai criar mecanismos diferentes para eles passarem. Só que qual? Primeira coisa, se você criar bolsões onde as carretas... Eu tenho carreta, eu mexo com o transporte também. Se você encosta e descarrega naquilo e faz com que aquele lugar saia caminhões pequenos, você já Mas eles têm que atravessar para o porto. Não, é o seguinte, aí depende do horário. Nós temos que criar situações... O governo do Estado que é dono do Rodoanel. Mas a gente precisa de ajudar, porque Pablo, falando de mim, falando de partido, eu tenho extremo respeito pelo Tarcísio, que ele é uma máquina de fazer obra. Eu imagino eu acordando em 2025, com todos os problemas que vocês estão falando aí, mas sabendo que o Tarcísio é o governador, eu vou dar risada, eu vou falar, cara, é o seguinte, você tem 644 cidades para você preocupar, a principal você deixa comigo. Mas se você precisar de mim agora, para pegar na enxada, ou pegar uma reta escavadeira para terminar esse Rodoanel, vamos para cima. É o Ministério Público, vamos agir o mais rápido possível, fazendo relacionamento com todo mundo. Não tem como a obra durar mais de... Você pega uma obra, se fosse japonês fazendo, era 6 meses. Brasileiro leva 30 anos para fazer uma obra. Muitos prefeitos tentaram, por exemplo, tirar o CEAGESP de São Paulo para diminuir o movimento, não conseguiram. Não, então, não é chegar e falar que o caminhão não vai passar. Eu não sou contra isso, não. Inclusive, eu mandei 144 carretas lá para o Sul, com mais de 3 milhões de quilos de suprimento para salvar o povo do Sul. Eu tenho o maior prazer, inclusive quero agradecer as pessoas que ajudaram, muita gente ajudaram nesse movimento. Até o pessoal do trânsito viu na porta nossa de coleta e falou, cara, não tem nem como multar vocês, porque não parava, assim, tinha hora tinha 4, 5 carretas ao mesmo tempo.
Eu entendo que aqui é a locomotiva do país. Eu não quero burocratizar. Eu não quero ser uma Marina da Silva que fica 10 anos querendo enrolar um negócio por causa de alguma aprovação ambiental. Mas a gente não pode pautar projetos sem aprovação primeiro. Eu te falo, porque para disputar a presidência em 2022, eu peguei parte desses projetos e é proposital que esses projetos se atrasem para ter mais desvios de recursos. Esse é o modus operandi desse povo. Marçal, você está sozinho? Não estou, tem muita gente boa. Nós somos um quadro hoje de 70 mil políticos no país. Não tem como falar, todo mundo é ruim. Não, a gente vai mudar, mas tem que ter paciência. Tem que ter gente que está a fim de, pelo menos, acelerar. Agora, imagina vocês autorizando a entrada de alguém que vai vir para desacelerar. Entrar praticamente, não, vamos colocar isso em ordem. O que é colocar em ordem? Repartir isso aqui para 10 partidos. Eu acho um absurdo uma coligação desse tamanho, justamente por isso. Porque se o cara for bom demais, ele vai ter que repartir tudo. Ele não manda no orçamento, ele não manda em nada. Não dá para fazer sozinho, mas também não dá para repartir com todo mundo. Isso não faz o mínimo sentido. Agora, você se coloca como uma terceira via, porque você criticou Eu não algumas me coisas de coloquei Ricardo terceira via, Nunes. Nós sabemos que tem uma polarização muito grande. Eu queria saber como é que você se encaixa no quadro político atual. Você conta com o apoio do ex-presidente Bolsonaro? Não. Porque a gente já tem falado muito do peso que essa questão, dessa divisão que nós temos na sociedade, tem tido nas eleições. Como é que vai ser a sua... Não vai ter aliança política? Vai ter aliança, inclusive está conversado com muita gente, é o que a gente mais está fazendo. Então, mas os outros candidatos já estão formando a base deles. Ótimo, e vai mudar tudo, porque a pesquisa é que manda. Os investidores dessas campanhas, eles ficam desesperados, porque o cenário parecia estar desenhado. O Kim, com o seu teto de crescimento, não tem a pujança para chegar onde ele quer chegar. A Tabata, ela fica batendo no Ricardo, sendo que ela não tira a voto do Ricardo, ela tem que bater no Boulos, mas eles são do mesmo lado. A conjectura política é muito simples. Tabata não cresce, o Kim não cresce, o Datena, com todo respeito, pelo que ele fez nas últimas eleições, eu acho que ele não vai sair nessa. E se for sair, vai ser uma grande surpresa, porque aí vai embaralhar um pouquinho. Mas se ele falar, não, não vou, aí vai recompor esses votos. Vai para onde esses votos? Vamos lá. Com a minha entrada, aquilo que parecia certo ficou incerto. O sonho de todo político, de esquerda e de direita, é ter a polarização, porque é isso que retroalimenta o outro. Então, para o Boulos ter o Nunes é muito fácil, a figura, o tônus vital, a falta de presença de comando do prefeito atual faz com que o Boulos tenha muita confiança. Para o prefeito é muito bom ter o Boulos, porque ele é o cara que tem a maior rejeição. O Lula tinha a maior rejeição e ganhou, isso não interessa, vai ouvindo. O que a gente, inclusive a Folha de São Paulo lá publicou, não sei se foi a Folha, Datafolha, sei lá quem, publicou que eu tenho a rejeição maior que a do Nunes. Eu fiquei surpreso, porque quem tem pouca rejeição nem ganha voto. E eu fiquei, cara, como que eu tenho a rejeição maior que a do Nunes? Aí eu pensei, o povo não sabe quem é o Nunes. Então, o que é que acontece hoje? As pessoas estão olhando para esse cenário, não tinha um candidato com essa linguagem minha. Eu entro nessa linguagem, todo lugar que eu passo, as pessoas estão falando, pelo amor de Deus, você vai mesmo. Vai não, nós vamos viabilizar tudo e eu vou governar por 208 semanas essa cidade. A terra que eu mais prosperei foi a cidade de São Paulo e eu vou devolver isso para o povo. Aí você fala, como? Eu não quero ser político de gabinete, não quero ficar sentado na cadeira. Meu primeiro dia eu vou virar essa cadeira de cabeça para baixo, vou arrumar um jeito até de deixar uma live lá transmitindo para todo mundo ver. Não quero ficar com bunda em cadeira. Você vai me ver. Você gosta de aparecer? Gosto. Você vai me ver em trator, em reta escavadeira, levantando, arrancando asfalto. É muito parecido com o Dória, hein? Eu não sei. Exatamente a mesma coisa. A diferença minha do Dória é que a minha calça não é apertada, eu tenho 1,81, eu vou cumprir o que eu falo.